Kátia Brasil Show, aqui direto da G5 Áudio, estúdio G5 Áudio, produção artística do Construindo Artistas. E hoje vamos conversar com ele, o Jonathan Santana Luz. Ele que é formado em teologia, design gráfico e através da sua arte, tanto como design como teólogo, né, vem trazendo uma bomba para nós. Gente, seja bem-vindo, Jonathan. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença. Você tá bonzinho? Eu tô te ouvindo. Tá tudo bem aí, Jonathan? Tá tudo bem, graças a Deus. O cansaço que tá todo mundo, né? Mas tudo bem. Dá a mão aqui pra mim, vamos correr junto aqui, porque o negócio tá difícil. Amigo, eu disse sobre a sua arte, tanto na gráfica, né, nos editoriais que você publica, enfim, que você tá como design, até na parte musical, ser um grito que nós, quanto bolha cristã, né, dentro da bolha cristã, a gente não está muito habituado a ouvir, até causa um pouco de espanto para quem tem o impacto com os temas que você abordou, tem abordado nas suas músicas. E eu quero começar, antes da gente entrar propriamente na música Cabelo Bom, eu quero começar entendendo como é o Jonathan, como é você e a música. Qual é a relação que vocês têm quando vocês se fundiram num só? Me conta. Olha, eu sou apaixonado por música desde sempre. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu cantei na igreja. Minha mãe tinha uma fita minha. Eu sempre tive facilidade para acompanhar playback, né? Playback é um negócio bem de mundo gospel, né? Que esse negócio de ter playback para cantar na igreja. É verdade. Mas eu lembro que tinha um playback, aí tinha uma fita que eu acompanhando o playback, tinha uma música difícil, desafinadinho, coitado, mas eu tinha uns 2, 3 anos. Mas a primeira vez que eu cantei na igreja, eu tinha uns 7, eu cantei uma música do Dia dos Pais para o meu pai, num culto jovem, especial do Dia dos Pais. Mas ouvir música faz parte de mim desde sempre, né? E desde a adolescência, assim, eu sou bem eclético. Eu já tive minhas fases, eu tenho minhas fases de escutar cada coisa, mas eu gosto de muita coisa em gênero musical, estilo musical. Eu sou muito eclético, porque eu sou apaixonado por música que me toca ou que me deixa animado, né? Ou me toca emocionalmente, ou me identifico com a mensagem, ou porque a música em si, né, a melodia, a harmonia e ritmo me deixam bem animado. Agora, eu escrevo música tem um tempo já também. A primeira música minha que alguém gravou foi em 2011. Não teve muitas depois disso, mas teve algumas. E eu gosto de escrever desde sempre. Mas eu só tô me lançando como artista solo agora, né? Eu já fui... Qual foi o estopim? Porque eu tava vendo aqui, você cantava em coral, você canta ainda em coral, foi assim, vai filho, vai cantar pra fora que coral não rola pra você. O que aconteceu que você falou, não, agora é minha vez de soltar a minha voz pra fora dos muros, pra fora das paredes da igreja, né? Teve algum estopim? Alguns, na verdade, né? Primeiro eu tive que melhorar minha autoestima, né? Porque minha autoestima vocal, que eu nunca me achei um grande cantor assim. E apesar da minha música tem uma vibe meio de hip hop também, eu também não me considero um rapper. Eu não sou rapper. Para mim, rapper é o cara que ele consegue fazer rima assim, no improviso. Isso é uma coisa que eu não sei fazer. Eu demoro ali um tempo para fechar minha letra de música. Então, foi até um processo muito doido isso para mim, porque na verdade eu comecei a pensar em lançar carreira solo a partir do momento em que eu comecei a escrever músicas que eu pensei, falei, mano, eu não queria que outra pessoa cantasse essa música, porque essa música é muito minha. Uau. Porque geralmente eu escrevia música pensando em outras pessoas, até mesmo nos grupos que eu participei. Então eu canto no Coral Livre, né, que é o coral que é a extensão ali do Vocal Livre, a extensão missional do Vocal Livre. E já escrevi música pensando no Coral Livre, já escrevi música pensando na banda do Bairro Novo, que é a banda que eu participo também. Mas tem algumas músicas e aí tem algumas músicas que eu falo assim, essa aqui é muito minha, sabe? É minha experiência.
embora seja experiência de outras pessoas também, eu queria eu trazer isso para o mundo. E aí, ali por volta de 2019 só, essa música, por exemplo, que eu lancei agora, eu comecei a escrever em 2016. Nossa! Ela é uma música antiga já, assim, ela é uma música que ela teve foi um parto longo aí, uma gestação longa dessa música. Mas foi em 2019 ali que eu comecei a escrever mesmo outras músicas. Essa foi a primeira que eu escrevi, mas só em 2019 eu comecei a escrever outras músicas que, se Deus quiser, vão vir por aí. Mas sobre minha experiência como preto cristão. Existem pessoas cristãs que já falaram sobre o assunto, né? Então, principalmente os rappers, né? Você vai pegar Apocalipse 16, Pregador Lu, sempre tocaram em questões mais sobre a sociedade também, não só sobre o cristianismo. Mas eu comecei a ver um movimento, principalmente na música cristã norte-americana, mais, como eu posso dizer, mais consciente em relação às questões raciais também, endereçando essas questões, sabe? E eu falei assim, eu sinto falta um pouco disso, porque eu tenho isso aqui no Brasil, mas não de artistas cristãos. E eu tenho um princípio que é meu princípio, não só em relação à minha música, mas é minha escrita e minha arte, que é, eu quero fazer arte que eu gostaria de consumir. Uau. Eu não quero fazer nada que eu não quero consumir. Então eu pensei, eu falo, cara, eu sinto falta de ter uma música que nem a desse, sei lá, o Emicida fala muito sobre essas questões. Eu queria ter uma música que fala dessas questões, só que da perspectiva cristã mesmo, tipo, da minha vivência de fé. Oi, você arrebentou muito na música. Eu acho que ontem eu ouvi umas 17, no mínimo, 17, 18 vezes. Porque são coisas, como eu falei, é que a gente está numa bolha, e eu falo, numa geração chorosa, que não aceita verdades, ou que não aceita que discordem dela. Aí vem você com a música e coloca a gente para sentar, coloca a gente para cantinho. Você falou que começou a escrever em 2016, tem um motivo que você diz, olha, Kátia, eu demorei para terminar, para finalizar essa música, ou eu tive que tomar um impulso de coragem para lançar, esse estopim foi minha mãe, esse impulso foi minha mãe, ou esse impulso foi o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Por que você acha que levou todo esse tempo aí para fechar essa música Cabelo Bom? Porque assim, você falou lá, eu sou formado em design gráfico e teologia, né? A teologia veio por último. Eu estava numa carreira de design gráfico e aí eu senti Deus me chamando e falei, vou então. E quando eu terminei teologia, foi bem no momento em que a teologia, na minha denominação, ela estava passando por a teologia que eu falo, não a teologia em si, mas o trabalho de pastores entrou em crise, né? Porque tinha mais gente se formando em teologia do que a igreja conseguia absorver. Uau. E daí eu passei por um momento ali de angústia sem saber. Eu volto para o design gráfico, que foi o que eu acabei fazendo, embora eu trabalhe com design dentro da instituição, mas eu fiquei nesse momento meio perdido ali. E foram 7 meses antes de eu voltar para trabalhar, e foi quando eu comecei a pensar em pegar minhas músicas e transformar elas numa coisa para o resto do mundo ver mesmo. Sabe? Porque antes eu meio que pensava que era uma coisa que não era muito acessível para mim. E daí eu falei, não, agora eu vou começar a juntar dinheiro para eu conseguir gravar minha música. Vai ser isso que eu vou fazer. Só que aí eu estava planejando isso em 2019 para, sei lá, o ano que vem talvez eu já tivesse de juntar dinheiro suficiente para gravar uma música. E daí eu entrei, foi mais ou menos nessa época que eu entrei no Bairro Novo, e aí o Bairro Novo entrou no Ventania, no selo Ventania, e na nossa primeira reunião eu brinquei com a Jaque. Eu falei assim, Jaque, que para quem não sabe é uma das diretoras do selo, falei assim, Jaque, eu também tenho música solo, eu quero lançar também. E daí eu falei brincando, mas ela veio me procurar depois, falou, você tem mesmo? Eu falei assim, tenho. Mas é um projeto meio ousado, porque é uma coisa que nosso meio aqui não está muito acostumado a falar. Ela falou assim, não tem problema, a gente lançou o Ventania para isso, para que o artista cristão ele se sinta à vontade de fazer a arte dele.
sabe? De uma forma que o Espírito Santo... Esse é o nome do selo, né? O Ventania, porque o Espírito Santo sopra onde ele quer. Uau, maravilhoso. Né? Então isso me incentivou bastante. Daí ela falou assim, olha, com tal quantia assim, a gente consegue fazer alguma coisinha para você. Falei, tá bom, essa quantia eu consigo juntar, mas eu quero fazer algo com qualidade um pouquinho melhor, então eu vou fazer uma vaquinha. Daí eu fiz uma vaquinha, e aí a vaquinha fechou o valor, e era um valor alto, tipo, o valor fechou assim muito rápido, e para mim foi um milagre, assim, foi Deus só, porque eu falei com ele, eu orei para ele, só, esse projeto se eu não quiser que eu lance isso, eu não vou ter dinheiro, porque eu não tenho dinheiro para gravar nada. Tem que jogar eu não tenho dinheiro para gravar nada. E daí ele me deu dinheiro e aí eu consegui uma produção fantástica, a produção do Yuri Costa, e aí eu já era amigo do Estevão Queiroga, mas ele que trouxe o Estevão para o projeto, ele já era amigo há mais tempo do que eu, e daí a gente sentou junto para transformar essa música no que ela é hoje, porque quando eu comecei a escrever ela não é isso que você ouviu. Graças à produção artística do Estevão, eu consegui lapidar um pouco a minha ideia, tanto na questão da letra quanto na questão da melodia e arranjo em si. Ele foi me desafiando algumas coisas, né? Então, esse tom mais falado que eu falo na música, ele falou assim, escuta teu artista, vê, o que você acha de fazer assim? Porque a versão original dela, ela era mais cantadinha, né? Não era tão... Eu já tinha pensado nela como uma mistura... A primeira vez eu pensei nela como uma mistura de samba com hip hop, e tem um pouquinho dos elementos, tem um elemento forte de hip hop, tem um tiquinho assim de samba também, mas eu nunca tinha pensado em expandir essa música para ela ser mais livre ainda do que esses dois gêneros, né? Amigo, mas foi um socão, porque eu tava falando com o Gui aqui da produção, porque tem muita... É muito raiz master, sério. Você trouxe, assim, a situação problema, trouxe a cultura, a música cultural realmente para dentro da música, para dentro da sua arte, e falou de um tema que, como eu disse, repito, botou a gente para sentar num cantinho. E não é uma coisa agressiva, né? Aquele... Tem artista que faz música que a gente tá aqui dançando, o Daniel Salles, que é um desse aqui, eu falei pra ele, você coloca a gente pra dançar aqui, maravilhoso, daqui a pouco, ai meu Deus, eu fiz tudo errado minha vida inteira. Isso travou pra mim. Vê se melhorou. Não sei se sou eu ou se é você. Ah lá, ó, estamos aqui consertando, estamos hoje conversando com o Luz, Jonathan Santana Luz. Enquanto isso, vamos estabelecendo aqui o contato aqui direto do nosso Kátia Brasil Show. Vamos ver se ele voltou. Você teve algum tipo de reluta, talvez por ser uma música que cutuca mesmo feridas, para lançá-la, Jonathan? Tive. Eu lembro que, inclusive, quando eu entrei no selo, eu fiz um plano assim, a Jaque pediu para fazer um plano de carreira, digamos assim, né, que eu queria lançar. E daí eu tenho um projeto de EP, que é um EP que fala é mais falando de relacionamento pessoal com Deus mesmo. E eu falei assim, eu acho que eu vou começar com esse, para começar lancinho, assim, depois eu chego com o pé na porta. Mas daí eu pensei, sabe, eu acho que eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer isso, primeiro, porque assim, né, a gente tem que ser sincero, eu sou designer gráfico, sou da área de comunicação, então eu pensei também estrategicamente, mercadologicamente. Falei, música com relacionamento com Deus já tem um monte. Por que eu vou ter... Exato, então, tipo assim, eu vou ter que ter um trabalho muito maior para me destacar, né? Não que eu não acho que eu tive trabalho nessa, porque eu tive, mas... foi uma questão também estratégica, mercadologicamente, mas principalmente meu principal pensamento foi, não, mas eu quero falar sobre isso. É um assunto urgente e eu acho que, tipo, talvez seja melhor até para minha identidade como artista eu já começar com as coisas que eu quero falar, entendeu? Porque pode ser que eu lance aí o gospelzinho e daí eu crio uma base de pessoas que gostam da minha música e do nada eu tá cabelo bom. Não gosto mais. Então, cancelamento na internet, né? Que rola muito isso. Já é cancelado e tal. Então, eu acho que quem me conhece agora já me conhece por quem eu sou mesmo, assim. Inclusive, pelo que eu defendo. Não que eu já não fizesse isso antes, né? Porque quem me segue no Instagram, desde 2019, eu faço um trabalho de pegar minha arte ilustrada, né? Minha ilustração e meus textos. Eu falo de
questões raciais desde então, né? Já tem 2, quase 3 anos aí. Então, não seria uma surpresa exatamente, mas sei lá, eu pensei que talvez fosse melhor mesmo já começar assim. Só que eu tive medo, sim, não só por essa questão de tipo, não assustar o público cristão, mas até mesmo por ter medo das pessoas não entenderem, porque justamente eu não quero tanto entrar nesse assunto assim, né? Mas se quiser, podemos. Mas se você não quiser, deixamos claro. Mas é que esse cenário político em que a gente vive, falar de certas coisas parece que você está tomando um certo partido e não é minha intenção. Entende? Minha intenção é que essa mensagem ela transcenda a polarização política que a gente vive hoje, porque a pessoa preta e cristã, não importa em qual espectro político ela está, se ela é de direita ou de esquerda, toda pessoa preta já passou por isso. Uau. Sabe? E é uma questão de cristianismo, não uma questão... É uma questão política também, porque envolve política, mas não é só uma questão política, ela transcende a questão política. E é um lance assustador também, né, Jonathan? Assim, você está falando, né, da sua letra, da sua música ser de coisas que você viveu. É uma coisa assustadora, porque são situações que até vai no automático e a gente não percebe que está agindo daquele determinado modo. Eu estava conversando aqui com a produção, eu sou a pessoa mais sem noção do mundo. Tem coisa que a gente faz, assim... E é na inocência, de todo o meu coração eu falo. É na inocência, é do nada a ver. E a gente acaba ofendendo alguém, ofendendo o que ela acredita, rotulando de esquerda e de direita, sem dar o direito da pessoa se exprimir, se expressar, sem tomar partido nenhum. É isso que eu penso. Eu concordo com o presidente, não concordo com o presidente, concordo com o governo ou não concordo com isso, com essa teoria ou não. E você traz essa música Cabelo Bom ditando isso, né? Eu lembro que tem uma parte da sua música que fala que eu não posso fazer isso, na sua música fala, eu não posso fazer isso porque estão falando que eu tô tomando um rumo, um lado mais direito, esquerdo... A gente anda a pé, né? Eu achei muito sensacional. E você vive, assim, eu falo da parte na música, talvez na arte. Você se via muito rotulado? Você acha que os cristãos envoltos na arte cristã, assim, você acha que eles são muito rotulados e não podem se manifestar sobre assunto nenhum? Tem que ser neutro? Principalmente cristão negro. Então, sim. O que acontece? Eu percebo isso com colegas, eu não vou citar nomes aqui, mas colegas de profissão, né? Porque agora eu já posso me considerar um cantor profissional, mas colegas da profissão cantor, que sempre se posicionaram, e parece que esse cenário brasileiro atual fez com que as pessoas, de repente, percebessem que essas pessoas se posicionavam, e agora a gente vai bater em você. Mas, na verdade, a minha experiência com isso é interessante porque eu nunca fui muito politicamente consciente. Eu sempre tive noção, assim, do que está acontecendo no mundo, no país, mas eu comecei a falar de questões raciais antes de entender sequer o que exatamente significava ser de direita ou de esquerda, entendeu? E daí eu me vi sendo rotulado sem entender sequer o que aquele rótulo significava. Uau. Falei assim, não, ok, vou sentar e vou estudar sobre isso, então, porque... inclusive, é por isso que eu coloquei esse verso na música, porque quando eu compus essa música, foi antes desse despertar político, digamos assim. Eu não tava... Então, esse verso na música, ele veio depois um pouco, porque eu falei, mano, estão dizendo que eu sou isso, mas na verdade eu só estou contando a minha história aqui. Que é o verso, chamaram minha história de discurso ideológico, né? Então, e isso não é só minha história. E sabe, eu recebi muitas mensagens desde segunda-feira, que foi quando lançou a música, que me surpreenderam, porque eu venho de um contexto cristão muito conservador lá da minha cidade natal, lá no norte de Minas, né, no interior de Minas. Então, eu percebi gente que eu nunca achei que fosse entender a mensagem da música, e as pessoas entenderam. E aí eu tenho uma amiga que ela falou, minha mãe, a mãe dela já tá ali beirando a terceira idade, ela falou, minha mãe, ela tá ouvindo a sua música, ela amou e ela se emocionou muito, porque
ela se sentiu muito representada ali. Então, é um público que eu não achei que fosse atingir, Olha, de verdade. Eu não esperei isso. Enfim, eu não esperei isso. É a voz, né? É da voz. E a gente se esconde mesmo, né? Eu li um verso uma vez que fala: se o cristão não se envolve na política, alguém vai se envolver. E aí depois vão jogar em quem, né? Em quem, né? Porque a gente é crente, a gente demoniza tudo, a gente espiritualiza geral, só que na hora que nos é dado o poder de mudar alguma coisa, a gente entrega para o Senhor, né? Ou coloca todo mundo lá. Não tem um estudo, né? Como você fez, né? Não tem vou estudar, vou entender e aí vou tomar minha decisão. É muito no automático, né? É muito no montante, né? Vamos lá, todo mundo rebanho, vamos... Enfim. Vamos seguir o que... Você entendeu, né, amigo? Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre a sua música. Você falou das artes, a música europeia, a música erudita, celestial, comparando aqui com os outros ritmos, né? Com os ritmos abrasileirados, ou os brasileiros, né? Você sente bastante isso? Você tem esse lado crítico já desde pequeno ou ele foi assim, brotando, ganhando mais força desde 2019, Luz? Então, é uma história longa essa, não a história que eu vou contar agora, calma, mas é que esse processo foi longo. Esse processo foi longo pelo seguinte: eu lembro que desde criança eu nunca entendi os argumentos que usavam para essa música pode ou não pode. Então eu sou do universo adventista. E no universo adventista a gente tinha, por exemplo, lá nos anos 90, cantoras como Alessandra Samadello e Regina Motta, que hoje faz parte do Selo Ventania também. Eu nem acredito nisso, porque eu sou fã dela desde criança. Eu também, amigo! Meu filho vai rodar para achar o disco com o playback da Alessandra. Pois é. E tanto a Alessandra quanto a Regina, elas foram muito ousadas pro tempo delas, elas foram à frente do tempo delas. Então, em 1995, a Alessandra Samadello tinha uma música no CD dela, O Amor é a Resposta, que chama Aleluia, e é com os Cage Singers, e é tipo uma música com ritmos africanos e latinos. Isso nos anos 90. Essa mesmo. E eu lembro o escândalo que isso deu na minha cidade, né? Porque era minha bolha ali na minha cidade, as pessoas escandalizadas com essa música. Elas gostavam das outras músicas do álbum, mas essa aí era do Satanás. Porque é ritmado. E embora eu não associasse naquela época, eu não associava isso com a questão racial, porque é mais indireta, é uma questão mais indireta, né? É mais indireta essa relação, mas ela existe. Mas eu já ficava assim, gente, mas por quê? Aí me mostravam um texto aqui, texto ali, e falei, mas gente, não faz sentido. Então eu sempre tive essa veia assim, questão, desde criança, assim. Inclusive hoje, e meus pais me ensinaram muito isso, embora eles sejam de outra geração, eles são um pouco mais cuidadosos do que eu nesse sentido, assim. Eu falo com eles, olha, é culpa de vocês que me ensinaram a questionar as coisas. Maravilhoso. Obrigada aos pais do Luz aí, porque graças a todo esse questionamento você colocou a gente para sentar e para pensar também. Porque a gente vai tudo no robozinho, né, amigo? Conta mais. Sim. Não, mas a questão racial eu despertei mesmo quando eu vim fazer teologia, por incrível que pareça. Porque eu lembro... Primeiro, eu não fui doutrinado numa sala de aula, como muita gente acha que a gente fala dessas coisas, porque eu sentei numa sala de aula e fui doutrinado. Não. Uma conversa com a minha mãe me fez começar a pensar nessas questões. E foi justamente um dia que eu estava no telefone com a minha mãe e a gente falou assim, sabe por que nossa família tem uma autoestima tão baixa, né, as pessoas da nossa família? E a gente foi falando que a nossa família tem uma autoestima baixa muito em relação à própria aparência. E aí você vai ver as coisas pelas quais as pessoas não gostavam da aparência dela. Meu nariz é muito largo, meu cabelo crespo, eu não gosto, o cabelo é ruim. Então, quando eu e minha mãe conversando isso, eu falei, mãe... E aí coincidiu que no mesmo dia eu tinha visto um vídeo do BuzzFeed
que era um vídeo era um vídeo do BuzzFeed norte-americano, ainda acho que nem tinha BuzzFeed Brasil ainda, que era como seria se os negros falassem as coisas que os brancos falam. Uau. E daí eu lembro de rir muito nesse vídeo, e daí no final do vídeo eu refleti, gente, por que o contrário é engraçado e o contrário é normal? Tipo, por que o branco falando isso pro preto é normal, mas o preto falando isso pro branco é engraçado? Foi meu primeiro questionamento. E aí, no mesmo dia eu conversei sobre isso com a minha mãe, eu falei com minha mãe desse vídeo, eu falei, mãe, eu acho que é porque a gente é preto, a gente cresceu com essa autoestima em relação à nossa aparência diminuída, porque na nossa sociedade, quando a gente cresceu, cara, agora que a gente tá, sei lá, de uns 5 anos para cá, que a gente tá assumindo nossos cabelos, né? E quando eu assumi meu cabelo em 2012, 2013, mais ou menos, e na época a galera apostava, não, eu te pago para você cortar seu cabelo, você não pode deixar ele crescer assim. Vários comentários, eu cheguei a ouvir isso, eu até fiz um reel sobre isso no meu e um TikTok também. Teve um irmãozinho que, igual você falou, às vezes a pessoa ela não sabe o que ela tá falando. Ele virou para mim e falou assim, irmão, o cabelo assim não é de Deus não, viu? Ele me falou desse jeito. Só que nessa época eu já era mais para frente, eu ainda não pensava muito na questão racial, mas eu já estava esperto, eu falei assim, irmão, sabe o que não é de Deus? É tesoura. Porque tesoura foi o homem que inventou, o cabelo foi Deus. E pá, senta ali. Enfim, quando eu comecei a me despertar para a questão racial, uma das primeiras coisas que eu percebi foi, cara, eu olhei os estilos que geralmente as igrejas cristãs condenam, são todos estilos que originalmente são de música africana ou afro-brasileira. Então, você pega o rock, o blues, o rap, o samba, tudo isso surgiu num contexto de negritude. Mesmo a música que não surgiu lá na África, ela surge dos afrodescendentes. Então, hoje a gente não fala tanto disso, porque o argumento já virou outro. Embora volta e meia eu ainda vejo gente falando que não pode bateria, porque bateria é originária do tambor, e tambor é africano, e africano é contra o demônio. Então, sempre tem esse argumento, sempre. E ele não é nada científico, as pessoas buscam livros de conspiração para justificar isso. Mas a raiz, quando você para estudar um pouquinho de história, conversa com um músico que entende da história da música, você vai perceber que a raiz, infelizmente, é racial. Né? Então, são coisas que aparentemente são sutilmente raciais, mas se você para pensar um pouquinho e olha para a história, fica óbvio. Né? Então, foi assim que foi surgindo essa música, inclusive. Nossa. À medida que eu fui descobrindo certas coisas, eu fui escrevendo. E eu quero saber o que você sentia, talvez até enquanto você escrevia, né? Porque, como usando esse relato da mãe, da sua amiga, enfim, que você comentou agora, você está sendo voz de muita gente, né, Luz? Enquanto você escrevia, qual era o sentimento que vinha em você? Você tem, ou quando você ouve a música, o que gera em você? Hoje tem muito da minha personalidade, mas eu lembro que quando eu comecei a falar sobre esse assunto, o que aconteceu comigo? Um peso saiu das minhas costas. Uau. Porque tinha muitas coisinhas na minha vivência que eu jurava que era culpa minha, ou que estava errado comigo. E daí, de repente, eu percebo que existe essa realidade que está fora de mim, que influenciou nessas coisinhas. A primeira coisa que aconteceu comigo foi tirar um peso das costas. E eu dei graças a Deus que eu já tinha melhorado minha autoestima em relação à minha aparência, por exemplo, antes dessa descoberta. Mas depois essa melhora ainda foi maior, sabe? Fez mais sentido ainda. Eu falei assim, eu não quero guardar isso para mim. Porque eu sei que tem outras pessoas que passam pela mesma coisa. E antes de eu criar essa consciência, nesse dia que eu percebi isso, eu lembrei, por exemplo, de que eu comecei a assumir meu cabelo porque eu conheci outra pessoa que assumiu o cabelo dela. E ela usava o cabelo dela, tipo assim, era uma amiga minha, a Paula, e toda semana ela tava com alguma coisa diferente no cabelo.
E aí ela colocava trança, no outro fim de semana ela estava com o black armado, no outro fim de semana ela estava com outro tipo de trança. Ela tinha uma amiga que tem um nome isso, mas eu não vou lembrar. Ela tinha uma amiga que ela pegava fios de barbante coloridos e fazia desenhos costurando no cabelo dela e ficava lindíssimo, assim. Isso. Trança na agulha. E daí eu lembro de olhar aquilo e eu falei assim, mano, foi a primeira vez que eu vi alguém assumir o cabelo. Eu falei, mano, o cabelo black na verdade é bonito, porque ele é muito versátil. Você pode fazer absolutamente tudo com cabelo crespo. Então, é o meu aliso no Paraná, socorro, Senhor. Pois é. E quando eu percebi isso, eu lembro que quando eu cheguei na faculdade de teologia, por exemplo, eu tinha um colega que eu fiz um texto sobre isso, foi o primeiro texto que eu fiz sobre isso. Inclusive, para você ver o quanto eu caminhei de lá para cá, o título desse texto era Eu Não Sei Bem Se Eu Quero Falar Sobre Isso. Uau. Era o título desse texto. Eu não sei bem se eu quero falar sobre isso. Porque eu sabia que falar sobre isso poderia causar algum tipo... Eu não queria... essas discussões estavam começando a surgir na internet. Eu já tinha visto, por exemplo, que as pessoas chamavam de mimimi, de vitimismo e blá, blá, blá. E eu não queria esse rótulo. Então, por isso eu coloquei o título do texto. Eu não queria bem falar sobre isso. E daí eu lembro que eu postei o texto, e no semestre seguinte, um colega preto meu chegou na faculdade com o cabelo um pouco maior, ele usava sempre baixinho, ele chegou com o cabelo um pouco maior e com um corte afro. E daí eu falei, cara, seu cabelo tá muito bonito, tá muito legal e tudo mais. E ele falou, mano, isso é por sua causa. Se eu não tivesse conhecido, eu nunca teria... Enfim, na verdade, isso não é o tipo de coisa que deixa você se achando. Pelo contrário, eu me sinto muito pequenininho quando alguém fala alguma coisa assim para mim. Porque eu sei que não é meu, sabe? Não fui eu exatamente. Foi através, né, amigo? Foi através. Sim. E é assim, olha, eu tenho... Eu nem sei, você pode me corrigir, pelo amor de Deus, porque, como eu falei, eu sou uma pessoa muito sem noção, sou uma pessoa que... Eu tenho na minha família a minha avózinha, que é, nossa, muito, 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 muito negra, e eu amo demais. E meus primos também, eu saí a branquela da turma lá. E a gente vê questões, por exemplo, como sistemas de cotas, que eu vi numa participação sua numa entrevista, né, numa sessão de lives, que você, a princípio, era a favor, mas que no decorrer da sua caminhada teológica, talvez, eu não sei se eu posso dar esse prêmio para a sua formação teológica, você foi mudando de ideia. E eu vejo, assim, a minha avó dessas senhoras que... Por que fazer isso? Por que isso para mim? Por quê? O que eu tenho de diferente que eu não posso? O que muda? O que mudou? O que te fez mudar de ideia, Luz? Então, eu era contra, né? Uhum. E tanto que quando eu fiz a primeira faculdade lá de design gráfico, quando eu fui concorrer à minha vaga para o UFMG na época, eu coloquei como aluno de escola pública, não como preto. E daí aconteceram algumas coisas no caminho, na verdade, para eu me despertar para isso. Uma das primeiras coisas foi entender como a lei funcionava. Porque um dos argumentos que as pessoas mais usam contra as cotas é o fato de que, e os brancos pobres, ou então, tipo assim, e a capacidade negra. Eu falei, cara, a primeira coisa que as pessoas precisam entender sobre como as cotas funcionam é que porque você tem 4 tipos de cota, né, dentro da lei das cotas. É a cota para o preto ou pardo, né, o povo negro, a cota para o indígena, a cota para PCD, né, para pessoa com deficiência, e a cota para alunos de escola pública, que eu costumo brincar que é basicamente a cota para branco. Só que aí eles colocaram que não é porque existem outras populações brasileiras que não são nem indígenas, nem pretas, nem brancas. Então, tipo assim, um japonês, por exemplo, alguém assim. O que as pessoas não entendem sobre a lei é que todas as 4 tipos de cota você precisa ter feito o seu ensino médio em escola pública.
Você não pode concorrer a nenhuma dessas 4 cotas se você não tiver estudado em escola pública. Claro, você pode discutir sobre questões de corrupção, do jeitinho que o brasileiro dá, mas no papel, na lei, a lei de cotas, ela funciona. Qualquer cota, o primeiro crivo que você passa é estudar em escola pública. Entendeu? Então, começa aí. Outra coisa foi, eu vi as estatísticas. Quando alguma pessoa me questiona isso, eu falo assim, me responde então, se cota ela é tão ofensiva assim para o preto, por que o número de negros aumentou na universidade depois da cota? E geralmente, geralmente a pessoa ou não sabe responder a pergunta, ou ela acaba se embananando e ela fala uma coisa racista, que é tipo assim, porque antes o preto era preguiçoso, eu já ouvi isso, sabe? Eu não queria estudar. E aí, não tem uma... Porque aí você entende que se o sistema de cotas fez com que o preto entrasse na universidade, existia sim algo na cultura, existia uma barreira na mentalidade social, e você não pode acusar uma pessoa de pensar assim. Existe uma barreira na mentalidade social que falava assim, este não é um lugar para pretos. E essa é a importância da representatividade. Então, assim, obviamente a gente tem vários problemas no sistema educacional brasileiro. Essa era para ser uma medida paliativa, enquanto outras medidas estão sendo tomadas para que todo mundo tenha acesso à educação. Mas foram essas as primeiras perguntas. Mas, para mim, o martelo final foi justamente um texto de uma escritora cristã, que ela é muito importante para nós adventistas, que é Ellen White. É um texto que nunca foi traduzido para o português. E um dos meus professores traduziu isso e colocou numa apostila dele. Eu lembro de ler. Eu sei quase de cor, de um livro da Ellen White chamado The Southern World, que é uma coleção de artigos que ela fala justamente sobre o evangelismo para os negros no sul dos Estados Unidos. Na página 54, ela fala assim, a nação americana tem uma dívida de amor para com a raça negra. Aqueles que não tomaram parte na escravidão não estão isentos de fazer todo e qualquer esforço necessário para que os efeitos da escravidão sejam revertidos. Uau! E quando eu li isso, tipo, cai a moedinha, sabe? Quando cai a ficha. Eu falei, cara, faz muito sentido, porque no fim das contas faz parte do princípio cristão. Não preciso nem citar Ellen White. Quando você vai para as leis de servidão do Antigo Testamento no povo de Israel, que Deus orientou o povo, primeiro que a escravidão não era igual à escravidão que teve no Brasil, né? Não era escravidão desumanizadora, né? Os servos no povo de Israel, eles precisavam ser tratados com dignidade, como parte da família, e algumas vezes eles até herdavam, quando o patrão não tinha filho, o servo mais chegado dele herdava a riqueza dele. Então não era o mesmo esquema de escravidão que a gente teve aqui, para começo de conversa. Mas quando você tem lá, olha, quando chegar no 7º ano que ele te serviu, você vai dar ele a oportunidade, isso está em Deuteronômio 15, você vai dar a oportunidade para ele de ser liberto. E aí ele vai escolher se ele vai estar ou não com você. E daí ele tinha o poder de escolher de continuar ou não. E daí ele fala assim, você não só vai libertar ele, acho que está no verso 16 isso, como você vai dar dos seus bens liberalmente para ele, para que ele reconstrua a vida dele. Isso é o que a gente chamaria hoje, nas discussões acadêmicas sobre esse assunto, de reparação histórica, porque a pessoa jogou o banco imobiliário lá a vida inteira com a peça do outro, ela precisa da peça dela se ela for começar a jogar sozinha, sabe? E isso não foi feito quando a escravidão foi abolida no Brasil. Pelo contrário, a gente acha que a gente não é igual aos Estados Unidos, que não teve segregação, mas, por exemplo, em 1945, a lei de higienismo, higienismo do Getúlio Vargas, a lei de saúde, ela só atendia famílias brancas, ela não era disponível para as famílias negras. Porque eles queriam que a população brasileira aumentasse, mas eles queriam que a população branca brasileira aumentasse. Então, as famílias negras no Brasil não tinham acesso a isso. Em 1945, minha avó, que ainda está viva, já tinha nascido. Entende? Já era adolescente. Então, as pessoas acham que isso é uma realidade muito distante, que não respinga na realidade de hoje, mas não é. Basta dar um tiquinho de história para entender isso. Não. Então, enfim, falei muito, mas esse foi mais ou menos o caminho que eu levei para entender. Teve os argumentos que, para mim, são os mais palpáveis, que é as estatísticas. Eu falei assim, tá, então por que tem mais negro na universidade?
E teve um argumento até teológico também, que foi justamente eu entender que a gente na nossa sociedade, a gente trabalha, infelizmente hoje, a nossa sociedade ela trabalha com uma lógica em que eu já literalmente vi gente falando assim, se todas as pessoas pobres tiverem educação e tiverem o emprego que elas quiserem, quem vão ser os empregados e os pedreiros? Nossa! Eu já vi alguém falar isso, e daí eu falei assim, essa lógica que faz essa pessoa pensar isso é a lógica de que o pobre existe para servir ao rico. Mas é no próprio Deuteronômio 15 que eu citei, que é um texto, inclusive, que vai ecoar no Novo Testamento também, na maneira com que Jesus tratava as pessoas e com que os apóstolos construíram a igreja cristã, ele fala assim, a galera gosta de pegar só o trechinho de Deuteronômio 15, lá 14, que fala que você sempre terão os pobres com você, mas o resto do verso por isso, quem tem mais, a pessoa que tem mais tem que dividir com o pobre. Então, o princípio cristão é esse, você tem mais para que você divida. Quem é abençoado para dividir. Isso está desde o princípio. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim, eu vou te abençoar, mas ser tu uma bênção. Uau. Sabe? Então, enfim, eu empolgo quando eu falo desses assuntos, porque é uma coisa que a gente fala pouco na igreja, sabe? A gente pensa pouco na sociedade. E aqui eu não falo nem só da questão racial, eu falo da questão econômica também. Enfim, tudo que for necessário a gente pensar para que a gente construa uma comunidade mais próxima do reino de Deus, mais igualitária, a gente discute pouco na igreja. E você acha que a igreja... Não, gente, eu tô adorando. Eu vim aqui, assim, eu vi muita coisa sobre você, eu tenho esse raso conhecimento de causa diante do que eu acompanho meus primos e minha avó, mas é muito superficial o que eu vejo, até trabalhando na educação também é muito superficial. A gente vê que o acesso a escolas particulares, por exemplo, está muito mais em domínio de mãos brancas do que de negras, por N motivos. E eu quero trazer uma pergunta agora, Luz, para dentro da igreja agora. Não sei se tem como se falar de uma forma genérica, né? Não assim, só de dentro da sua igreja ou da minha denominação, da sua denominação, mas como que você vê que a igreja se comporta de forma racista? Quando que eu... abordando você, eu estou me comportando dessa maneira. Até para uma avaliação e para ver se o citocômetro volta a funcionar, porque não tem, amigo. Como eu falei, a gente vai levando tudo muito na brincadeira e a gente não percebe, justamente por ter um conhecimento muito raso de causa, né? A gente não percebe quando a gente começa a ofender, quando a gente fere as pessoas. Quando que a igreja de Cristo, né? Quando que ela se comporta de uma maneira preconceituosa, racista, ou preconceituosa no geral, com PCDs ou outras coisas assim. Quando, na sua visão, Luz? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender sobre muitas dessas questões, não só a questão do racismo, mas a questão do capacitismo, né, que é em relação aos PCDs, e várias outras questões, é que muitas dessas realidades de preconceito, elas não partem apenas do preconceito individual. A gente tem uma estrutura social que corrobora para que isso aconteça. Então, eu vou dar um exemplo, para não falar que eu estou partindo só da minha realidade, eu vou dar um exemplo sobre PCDs. Hoje em dia, graças a Deus, eu já vejo muito mais isso, mas quantas igrejas você crescendo, você foi que são acessíveis para uma pessoa cadeirante? Ou quantas igrejas têm um ministério de Libras para que quem é surdo entenda toda a mensagem, sabe? E daí, por que não tem isso? Porque quando eu estou na escola, na minha educação normal, eu que não sou PCD, eu não tenho uma aula de Libras no meu ensino básico, eu não sei me comunicar com alguém que não escuta, sabe? Então, essas coisas, assim, nesse caso, a gente precisa entender essa realidade estrutural. Então, nessa questão da cota, por exemplo,
a gente precisa entender que não tem como, porque as pessoas falam assim, eu acho que a cota tinha que ser social, de classe econômica, não racial. Existe a cota econômica, a gente já conversou sobre isso antes, mas a gente precisa entender que a questão racial no Brasil não tem como ser separada da questão econômica. Porque quando você olha para os números, a maior parte das pessoas negras estão abaixo da linha da pobreza. A maior parte das pessoas negras estão à margem da sociedade. Sim, existem as que não estão, mas elas são a exceção à regra. O que a gente faz com essa regra? Entende? E daí falei da estrutura social. Onde a igreja entra nisso? A gente parte, uma coisa que as pessoas... eu gosto muito de história por isso. Porque, às vezes, quando você estuda história, você entende como a gente chegou aqui, sabe? Então, falando do protestantismo no Brasil, o Brasil foi construído numa base católica, mas falando das igrejas protestantes no Brasil, tipo, a gente já sabe que o catolicismo também trouxe a escravidão. Mas o protestantismo no Brasil, ele começa quando os caras que eram do sul dos Estados Unidos a favor da escravidão, eles vêm para cá. Porque aqui ainda existe escravidão e aqui eles podem viver a religiosidade deles do mesmo jeito que eles viviam lá, defendendo a escravidão. Aí surge nossa igreja no Brasil. E aí muitas pessoas falam assim, isso é perigoso a gente falar isso porque a gente está criticando a igreja. Mas assim, vamos com calma, porque na verdade a gente precisa ser menos romântico em relação à nossa história, porque a Bíblia não é romântica sobre a formação do povo de Israel. Se tinha um povo que fazia coisa errada, era o povo de Israel. Entendeu? É o povo de Deus. Então a gente não pode achar que a gente está acima da questão social. Porque se a gente acha que a gente está acima da questão social e não discute a questão social, a gente faz o quê? A gente reproduz o que está acontecendo fora. Uau. Que é o que acontece com o racismo. Então, tendo essa visão, aí a gente entra mais na questão individual, né, que é o que você falou. Eu tive aula de ética cristã com um professor muito inteligente e muito equilibrado. E daí, eu lembro de uma vez, a gente entrou isso na faculdade de teologia, né? A gente entrou nesse assunto, e aí fala assim, o que é ofensivo, né? E a gente tem muito esse discurso hoje, mas que hoje tudo é mimimi, as pessoas estão muito frágeis e tudo mais. E daí eu pensei, por exemplo, nas piadas racistas que eu escutei que influenciaram na minha vida. Muitas das piadas racistas que eu escutei e que me afetaram negativamente, eu ri delas. Nossa. Eu ri de muitas das piadas racistas que me diminuíram e afetaram minha autoestima. Porque naquele momento eu não sentia que eu estava sendo ofendido. Nossa. Sabe? Mas daí, quando você vai para uma terapia, que é uma coisa que eu acho que toda pessoa devia ir... Adoro. Então, exato. Isso é outra coisa que muito cristão tem preconceito também, né? Fazer terapia. É falta de Deus. Daí, exato. A gente não entende que a piada ela eu questiono muitas coisas que Freud fala, mas ele fala uma coisa que faz muito sentido. Ele fala sobre o riso numa sociedade em que você não pode simplesmente dar um soco na cara de alguém que talvez você seja preso por isso. Rir é a forma mais violenta de atingir a pessoa. É rir dela. Uou! Então, ele tem um ensaio que chama o Xiste, né? Que aí é o que ele conta sobre as piadas. Então, quando você para pensar nisso, você fala, então, realmente a piada é um jeito de diminuir uma pessoa, mesmo que talvez você não tenha essa intenção, sabe? Porque a gente aprende, Deus criou a gente assim, né? Deus criou a gente à imagem e semelhança dele, e é por isso que ele fala para a gente evitar adorar outros deuses, porque a gente se torna aquilo que a gente adora. A gente se torna semelhante ao que a gente adora. Então a gente aprende muito com os nossos pais, né? Com os nossos pais, com os nossos pastores, com as pessoas que a gente admira. Então, quando você vai discutir sobre racismo, muitas pessoas falam, mas eu não sou racista. Eu falo assim, se questiona. Na nossa sociedade, a gente aprende a ser racista numa idade ainda muito jovens. A gente aprende a ser racistas ainda muito jovens. Ninguém nasce racista, a gente aprende isso. Mas a gente aprende muito novo. E no decorrer do tempo, quando a gente cria consciência sobre isso, a gente tem que desaprender. Nossa. Porque... de repente eu me percebo falando alguma coisa que tem a ver com a aparência de alguém. Eu acho que, saindo do assunto do racismo, a gente não devia contar piada com a aparência de ninguém,
sabe? Porque às vezes a pessoa vai rir sem graça da sua piada sobre o nariz dela, sobre o cabelo dela, sobre a cor de pele dela. E ela vai rir sem graça porque ela sabe que ela não tem como lutar contra aquilo. A pessoa que sofre bullying sabe disso. Às vezes, se você não pode lutar contra, você ri daquilo. Isso, porque aí vê que tá dando risada, tá achando engraçado, não tem graça pra ele, aí vai parar. Eu sei, amiga, eu passei por isso. Eu fiz até uma cirurgia plástica, você acredita? Eu tinha o queixo pra frente, sim, uma testemunho de vida para... Cristina Rocha, vem aqui. Meu queixo era um pouco pontudo e assim, era cara de banana, cara de lua. Chamava, eu virava, ai, meu olho, entrou seu queixo aqui no meu olho. Então eu trouxe ele pra trás e assim, eu dava risada, mas chegava em casa e chorava em posição fetal. Porque aquilo me afetava muito, até que chegou uma hora que eu falei, meu Deus, pai, eu preciso fazer alguma coisa. Aí meu pai, vendo o sofrimento lá, ele investiu nessa cirurgia, né, para trazer esse queixo para trás, para fugir disso. Mas tem coisa que, por exemplo, essa coisa de estética aqui acaba maquiando isso, né? Eu trago consequências dessa decisão, desse comportamento que eu vivi, que eu fui afetada. Eu ainda não tenho sensibilidade, faz 20 anos que eu fiz, não tenho sensibilidade nenhuma aqui nessa parte do meu rosto. 75% aqui é tudo parafuso. Eu falo pro meu marido, quando eu morrer, você vende minha cabeça para reciclagem, que eu sei que você consegue vender. Vende a cabeça, que é grande, aliás, vende para reciclagem e vive mais alguns dias aí sem minha contribuição financeira. Mas você vê como que afeta, e como eu disse, né, o procedimento estético acabou funcionando e resolveu o meu problema com isso. Mas em questão de cor, de tonalidade de pele, já não, né? Então não tem como fugir, é isso. E como a igreja se comporta diante disso, que é o grande X da questão, porque a gente tem que se colocar no lugar, né? Só que o citocômetro não funciona. Eu falo, como que a igreja afeta? Em que tipo de discurso que a igreja prega, talvez, ou que ela diz, que acaba afetando negativamente os negros, né? Afetando os tons de pele, os amarelos, os brancos, os pardos em geral. O que você acha disso? Eu vou começar com responder essa pergunta, que na verdade você já até te fez, eu queria responder ela, mas tem a ver com... Pro meu TCC, eu fiz meu TCC sobre essa questão racial, e eu vi uma pesquisa que ela foi feita nos Estados Unidos, mas eu vejo outros acadêmicos falando que ela é bem válida para cá. Ela é uma pesquisa de um livro chamado Divided by Faith, Divididos pela Fé, que aí ele trata sobre as questões raciais. E daí esses autores percebem que muitos cristãos têm dificuldade de enxergar a realidade racial como uma realidade estrutural, porque a gente distorce um pouquinho a nossa crença na livre escolha, no livre-arbítrio. Porque como o livre-arbítrio ele é individual, tipo assim, só eu posso escolher ser salvo por Cristo, a gente dá uma ênfase muito forte nisso e esquece que uma parte muito grande do evangelho ela é vivida em coletividade. Ela é vivida em sociedade. A igreja ela serve para isso. Se fosse para a gente viver toda a experiência do evangelho individualmente, a gente não teria igreja. A gente não teria o corpo de Cristo diverso como é para ser. Né? Então, essa ênfase no individualismo da salvação faz a gente esquecer da realidade do evangelho, que a gente precisa dividir o pão, que a gente precisa ser acolhedor com todo mundo. Enfim, a gente esquece isso. Isso, para mim, é a raiz aí, está na raiz, essa perspectiva mais individualista do evangelho está na raiz dessas coisas. Mas daí, quando você vai para esse discurso dentro da igreja, tem uma pesquisadora cristã, ela chama de Nabranchini, que eu até cito ela, eu acho que no release tem falando sobre isso, né? No Brasil, na construção social do Brasil, a gente tem um negócio que a gente chama nos estudos raciais de mito da democracia racial. Qual que é o mito da democracia racial? Vou simplificar. No Brasil, a gente é todo mundo misturado, a gente é um povo muito abraçador, a gente é muito gentil, muito legal, então a gente não tem racismo aqui, porque todo mundo aqui é aceito, todo mundo aqui é bem-vindo. Daí você vai para os números que eu falei lá atrás e a realidade você percebe que não é bem assim. E a própria vivência, a própria história do povo preto, você vê que não é bem assim.
Então, assim, tem essa parte. A Diná, ela vai falar o seguinte: dentro da igreja, esse mito da democracia racial ele se traduz como um mito da irmandade cristã. Por que ela chama de mito? Porque ela vai falar assim: a gente vai usar textos bíblicos como Deus não faz acepção de pessoas, ou que Deus ama a todos, para não falar sobre esses assuntos. A gente não fala sobre isso. A gente fica quieto. Isso não é só no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles têm um termo para isso também. Eles vão chamar de colorblind racism, que é racismo daltônico. Um racismo que fala assim: a gente não enxerga cor, tá bom? A gente não enxerga cor, então aqui dentro a gente não tem isso, porque Deus ama todo mundo. Mas daí a gente vai para as coisas que eu cito na música, então você vai ter discursos que são reproduzidos às vezes até hoje, que teve alguns pastores famosos já que se envolveram em polêmicas com esse discurso, que é o discurso de que os pretos sofrem, a África sofre, os pretos sofrem, foram escravizados, porque Cã foi amaldiçoado lá em Noé, e a maldição de Cã foi isso. Entende? Uhum. Isso é um discurso que não é bíblico, ele não é teologicamente muito consistente, nada consistente, na verdade, e ele foi reproduzido por séculos, até pouco tempo atrás. Eu lembro que a última polêmica nacional, assim, de um pastor famoso que se envolveu com isso, eu nem vou citar nome, foi há uns 3, 4 anos atrás. Não é muito tempo assim. Então, quando a gente para pensar nisso, fala assim: olha o tipo de discurso que vem lá da época da escravidão e que eles usavam para justificar a escravidão, que a gente vem defendendo. Nossa. Ou a questão da música que eu citei, né? A música que é demonizada, a cultura que é demonizada. Nessa pesquisa da Dina, ela vai falar sobre o cabelo, sobre os dreads. Quantas vezes eu já vi algumas vezes, tipo, uns 3 ou 4, pelo menos, testemunhos de pessoas que se converteram, e uma das maiores sinais de que a pessoa tinha se convertido era porque ela cortou o dread dela. Eu falei assim: não é porque ela ama o próximo, não é porque ela passou a acreditar em Jesus Cristo, não é isso, é porque ela cortou o dread. Então, esse tipo de coisas são coisas que a gente não vai associar ao racismo, mas elas estão associadas ao racismo. Nossa. Enfim, se a gente não fala sobre o assunto, a gente faz isso. Tá? Eu nem vou contar essa história, mas quem quiser procurar, eu estou me procurando no Twitter ou no Instagram, pelo Nerd. Eu falei hoje sobre uma historinha que eu escutei quando eu era criança, que a lição moral da historinha, a mãe do menino que queria ser branco virava para ele e falava assim: eu sou negro, mas eu tenho um coração branco. Era exatamente essa frase do áudio da história. Não. Sabe? Então, o que tipo de mensagem isso passa para uma criança de 7, 8 anos, que foi a primeira vez que eu ouvi essa história? Entendeu? Por que você não escolhe? O jeito que a gente usa o texto do Alvo Mais Que a Neve, que no texto em si está contraposto ao vermelho do sangue, não ao preto. O branco do Alvo Mais Que a Neve não está contraposto ao preto, está contraposto ao vermelho. Mas eu já vi várias vezes ele ser contraposto ao preto. Entende? Então, enfim... É nesse tipo de discurso. É pesado. E, infelizmente, a gente vive isso na igreja. Meu Deus. Vamos falar um pouquinho da sua música? Vamos lá? Você lançou... Menina, eu tô muito passada. São coisas que a gente tem que ficar horas falando, porque não é abordado, é um campo que o pessoal foge por medo. Acho que talvez, assim, como eu já falei, repito, eu sou muito sem noção. Então, é medo de falar alguma coisa e machucar, mas porque eu sou muito sem noção. E tem muita gente sem noção que não assume que é sem noção, mas eu sou sem noção. Então, não tá aberto para aprender. E eu preciso muito aprender. Eu tô te seguindo, eu preciso muito aprender, eu preciso muito entender e sair dessa bolha rasa que eu tô vivendo. Porque para mim é muito comum, muito comodismo, minha vida é maravilhosa, perfeita, mas peraí, olha só o que eu vivo, olha o meu tom, né? Eu tô tendo empatia também com meus irmãos, eu tô entendendo a luta deles, então não dá, no fim é complicado. Luz, conta pra gente sobre a sua música. Você lançou agora segunda-feira. Você vai lançar vídeo dela? Que eu vi que só tem só a capa da música. Você vai lançar um vídeo, clipe? Em breve vai ter um lyric vídeo, vai sair primeiro um lyric vídeo, e o clipe está nos planos, mas é assim, gente, você já fica aí o apelo. Eu vou até abrir minha vaquinha de novo, porque precisamos... Vou abrir minha vaquinha de novo, porque clipe é caro.
É, amigo. Clipe é caro. E a gente quer fazer um clipe, querendo ou não, um clipe que esteja à altura da complexidade da narrativa da música, né? Então, já estou conversando aí com algumas pessoas, com o Estevão, que é meu produtor artístico, que a gente pretende sim. Eu não tenho uma data ainda, mas vai ter. E você vai lançar mais Porque música? eu espero que sim também. Eu tenho uma já engatilhada, assim. Eu tenho uma engatilhada para o próximo. É que, na verdade, Cabelo Bom, ela é parte de um projeto de um álbum, né? Eu tenho um projeto de um álbum inteiro sobre a minha experiência como preto cristão. Não só falando sobre o sofrimento, mas também eu quero falar sobre a parte boa, né? Tipo, o que a gente contribui como pretos, como afrodescendentes, o que a gente contribui para o cristianismo também, de forma positiva. A gente não pode contar só a história de sofrimento também, né? Isso é outro tipo de representatividade que falta. Né? História de escravidão a gente sabe várias, mas história dos reis africanos, história de que existe preto na Bíblia também, né? Existe africano na Bíblia, e não só de uma maneira negativa, como as pessoas acham lá dos descendentes de Cã. Uau! Enfim, por aí vai. Essas coisas eu quero abordar todas ainda em música. E aí, pra saber de tudo, tem que estar acompanhando você lá nas redes sociais, mas já vai lá no streaming, já procura assim, ó, Cabelo Bom, escreve Luz. Você vai ver a música maravilhosa que é, gente. Eu adorei muito. Agora a gente vai entrar num quadro que é muito esperado, muito temido aqui no nosso Kátia Brasil Show. Agora aqui para essa câmera, a produção. Está no ar o Ping Pong Kátia Brasil. Agora a gente... Uma palavra só, hein? Uma palavra só. Te mando uma, você me bate com outra aqui, tá bom? Primeira palavra do nosso Ping Pong Kátia Brasil, que já tá no ar, é base. Deus. Arte. Liberdade. Música. Adoro, que eu fiquei assim a entrevista inteira, ó. Roda gigante girando, ó. Fiquei com cara de eita. Música. Respiração. Uou, pesado. Verdade. Jesus. Uau! Agora uma mensagem do Luz, que vai ser ouvido daqui 10 anos, que você vai conhecer daqui 10 anos. Você vai mandar uma mensagem para o seu eu do futuro. O que você diria para você no futuro? Eu espero que você não tenha desistido dos seus sonhos. Eu espero também que você já esteja no céu curtindo a eternidade, porque, olha, ninguém merece. Mas, se não estiver, siga firme em Cristo. Eu espero que você não tenha se desviado disso aí, porque Cristo é a base assim, da sua identidade. É isso que eu... Ai, que coisa mais linda. Luz, eu tô muito feliz de ter te conhecido. Vamos combinar de você vir mais vezes para ensinar, para falar das suas músicas, para falar das suas coisas, das suas atualizações. Você pretende escrever um livro? Estava perguntando aqui para mim, ó, no meu ponto. Você pretende escrever um livro, é verdade? Pretendo. Eu pretendo fazer uma compilação dos meus textos no Instagram, e talvez alguns do blog. Mas eu talvez faça mestrado, doutorado, essas coisas aí. Então pode ser que eu entre na carreira acadêmica e daí, geralmente, tese e dissertação vira livro. Mas meu plano mesmo é escrever livro de ficção. Eu gosto de ficção. Legal, hein? O Felipe Folgosi que faz esses... Ele faz a HQ, mas nessa vibe de paulada. Muito legal. Ai, gente, tomara que você lance o livro logo e as músicas venham muito rápido aí e dê certo essa vaquinha. Já lança a vaquinha aí, ó, pra gente já começar a contribuir lá nas redes sociais do Teólogo Nerd. É isso? @Teólogo Nerd? Eu juntei as coisas, é Teolonerd. 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 Você procura aí nas redes sociais, @Teolonerd, para acompanhar esse maravilhoso do Luz. Me dá um abraço aqui, ó. Ah, maravilhoso.
Eu gostei tanto de conhecer, amigo. Muito obrigada Eu também por amei ter te vindo conhecer. aqui. Chamando, a gente tá junto. Gostei muito de conversar com você. Na Bem, verdade, mas- eu falei muito, né? Mas ok. Gente, a gente aprendeu muito. É que o tempo tá rolando, mas por nós aqui, ó, por mim, a gente ficava aqui horas e horas, mas a gente vai voltar. Você vai voltar aqui mais vezes. Obrigada por ter vindo, viu? Tá Deus te bom. abençoe demais. Um beijo pra você, tudo de bom. Amém. Beijo. Até mais. Maravilhoso! Gente, ó, encerrando aqui o nosso Kátia Brasil Show, cuidado com o que você planta, plantar opcional, colher obrigatório. Escolhe certinho aí sua semente pra você ter uma colheita agradável, tá? Juízo! Tchau, gente, fui! Luz, o que foi isso, cara? Obrigada. Foi sensacional. Obrigada. Desculpa se eu Graças falei a alguma Deus, coisa que foi bom. errada. Não, tá tudo bem. Ai, Jesus. Você não falou nada errado. Tudo bem. Então, obrigada por ter vindo, viu? Olha, eu gostei muito e tomara que seja o começo de um avivamento, né, na igreja, né? Tomara que seja. E Amém. Eu tô feliz Amém. porque você tá comigo. Obrigada por ter vindo. Um beijo, Luz. Eu que agradeço pelo convite. Beijo. Lindo, gente. Vou sair aqui. Eu também vou. Tchau, Luz. Obrigada, Gui. Maravilhoso. Te dança uma vinheta imaginária aqui, ó. Vamos no ping-pong. Enquanto... Pode falar. Não, vai ser o desafio para eu falar pouco. Então vamos lá. Fica aqui o meu convite para você, para se inscrever nesse canal e participar desse show comigo, tá bom? É só você clicar aqui ou aqui e ativar o sininho também para receber as notificações das novidades que vem chegando aqui no Kátia Brasil Show, um talk show para você chamar de seu Vem Comigo Brasil!